Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria imprensa. Senhor presidente, ontem eu ainda estou acometido de uma virose e ontem, infelizmente, não pude comparecer à sessão. Mas acompanhei primeiro da imprensa, deputado de Lázio, e vi que foi uma sessão bastante acalorada, né? E aqui eu queria fazer um registro, deputado de Lázio, que algumas vezes, deputado Demetério, eu já tive embates parecidos com o seu. E em absolutamente todos me arrependi depois. Inclusive, eu gostaria de parabenizar pela sua postura no programa, que inclusive participamos juntos no fim da tarde. Eu acho que naquele momento nós estamos no momento de acalmar os ânimos e entrar numa discussão que seja proveitosa, né? Que Vossa Excelência coloque os seus pontos de vista, que nós coloquemos os nossos, e no que tange a questão política, o juiz maior, que é o povo do Maranhão, faça a sua avaliação e determine o que acha, quem acha que foi melhor governador, quem acha que tem condições de ter prosseguimento no seu mandato, ou se achar melhor que retorne, ou que tenha uma outra opção. Mas é importante que a gente aqui tenha um pouco de calma, até porque as eleições estão próximas, deputado Wellington, e é natural que o calor das emoções fiquem mais fortes. Mas, deputado de Lázio, eu queria fazer algumas ponderações sobre ontem, das partes que eu ouvi de Vossa Excelência. No que tange, por exemplo, a obras estruturantes. Eu, inclusive, na rádio, já estava no finzinho, mas fiz assim, que parâmetros nós teríamos para determinar o que são obras estruturantes? Peço Vossa Excelência, mas eu vi que Vossa Excelência, na minha visão, posso estar equivocado, Vossa Excelência tem como obras estruturantes obras que demandam grande quantidade de recursos. E, salvo engano, foi dito Avenida Quarto Centenário e Via Expressa. Foram dois exemplos. Por exemplo, esses dois exemplos, já na minha ótica, deputado, não preenche os pré-requisitos de obras estruturantes. A Quarto Centenário, eu diria que, inclusive, que é um dos maiores desperdícios de dinheiro público que já teve na história aqui de São Luís, de Maranhão, especificamente em São Luís. Não pela obra em si, que, na verdade, aí é uma questão de análise, de você elencar prioridades. Eu acho que para o recurso que foi empregado lá, deputado de Lázio, ela não tem, o custo-benefício é muito negativo. E aqui a gente tem que fazer uma ressalva que é uma das obras mais mal executadas da história do Maranhão. Inclusive com uma tecnologia que é de rampa de decolagem, deputado Demetério. As cabeceiras das pontes da Quarto Centenário, se você vier distraído com sua família, Vossa Excelência decola e cai lá do outro lado. É uma obra com uma qualidade realmente muito questionável. A Via Expressa é melhor, mas também é ruim. E basta, para a gente constatar isso, que você passe indo e voltando num carro pequeno. Eu até, às vezes, me questiono por que essa qualidade de pontes aqui no Maranhão. As juntas são realmente mal feitas, angulagem de curvas equivocadas, sem sobrelevação. E uma coisa me chama a atenção nela, é que aqui, quando a gente passa pelo fórum, deputado de Lázio, se Vossa Excelência quiser acessá-la para seguir no sentido do shopping da ilha, ali do Maranhão Novo, ali é uma tesourinha, como chama em Brasília, e daqui para lá não tem. São só 3 alças. Até hoje eu me pergunto por que só tem 3 alças. Veio até uma ideia na minha cabeça, mas que eu tenho certeza que eu não estou certo. Deve ser alguma maldade que eu estou na cabeça. É que o dono do terreno não aceitou a desapropriação. Talvez os critérios que foram usados para desapropriar o terreno dos outros, para ele não era bom, não era aceitável. Só me vem essa explicação, porque aquela volta que se dá atrás do shopping
completamente... Senhor presidente, eu vou tentar ser mais breve. Então, eu vejo, deputado, que nesse critério de obras estruturantes, o critério que foi usado eram obras vultosas, com muitos recursos. Eu diria que grandes obras realmente são difíceis de serem feitas, deputado Souza, em 4 anos, são em 3 anos. Mas eu diria que tem obras iniciadas agora, obras grandes, e que provavelmente serão concluídas. Algumas já foram. A ponte de Central Bequimão é uma obra grande, uma obra que eu não diria estruturante, eu acho esse termo meio questionável, mas uma obra importante para a mobilidade. Eu acho que o programa Interbairro, deputado de Lázaro, é extremamente importante para São Luís. Foram intervenções feitas dentro da ilha, não num único ponto, não numa obra faraônica, mas que tiveram um grande impacto na questão da mobilidade aqui do Maranhão. A MA 034, a Estrada do Arroz, mas acho, sinceramente, que para a gente mudar realmente mais estruturante do que obras são programas. E eu acho que o ponto principal que o governo Flávio Dino tem colocado como prioridade, eu acho que só assim nossos filhos, os futuros maranhenses terão um estado melhor, é exatamente a prioridade que se dá para a educação no Maranhão hoje. Né? Eu acho que esse, sim, é um programa estruturante, indelével, e que vai ficar para a eternidade. Só assim, só através da educação, deputado Souza, nós realmente conseguimos mudar um Estado e uma nação. E eu acho que, nesse momento, principalmente no momento em que o Brasil passa economicamente, eu acho que é importante que os administradores elenquem prioridades. E eu acho que é o que o governador Flávio Dino tem feito. Né? Administrar com muitos recursos é sempre fácil. O difícil é você administrar com poucos e ter resultados positivos. É importante que, na hora que a gente vai fazer comparações, é importante e justo que nós tenhamos a noção de momentos em que cada um dos governadores ou prefeitos administraram. Né? Sem dúvida, na era moderna, né, vamos dizer assim, nos tempos mais recentes, nenhum governador enfrentou uma realidade tão inóspita no que se tange à economia como o atual governo. Isso é fato. Essa crise que assola nosso país, que eu diria que é até mais uma crise política, mas que obviamente atinge a economia, e aqui não vamos aprofundar nesse debate, tem dificultado sim. Então, na hora de se elencar prioridades, deputado, eu acho que o governador tem acertado profundamente nisso. Nós temos priorizado a educação, na questão do funcionalismo público. Nós pagamos os melhores salários para professor. Já tivemos discussão aqui, mas isso é fato. É fato. Não adianta você querer questionar, é porque você está falando com a GAN. Sem a GAN nós não pagamos. Mas os funcionários, os professores, recebem com a GAN. Todos, inclusive os aposentados. Então, de fato, é o salário. A melhor remuneração, as melhores remunerações do país são no Brasil. Do Brasil são no Maranhão. Outro exemplo, se a gente tirar São Paulo como parâmetro, nós pagamos o dobro dos professores, do salário dos professores. De delegado, deputado de Lázaro, o Maranhão paga o dobro do salário dos delegados de São Paulo. Né? E eu vou querer respeitar o tempo, e eu tenho certeza que a gente vai poder se aprofundar nesse debate, mas eu queria falar rapidamente, senhor presidente. Me perdoe que eu não tive ontem, me dê esse tempinho de ontem. Tem um pouquinho só de paciência. Eu também ouvi ontem a questionamento sobre convênios e sobre o empréstimo. Nós votamos a favor do empréstimo. E não me arrependo. E eu vejo que, de vez em quando, a atual oposição faz críticas a alguns deputados. Eu acho que isso é normal, isso faz parte da política. Agora, é importante que a gente tenha duas coisas, deputado de Lázaro. E Vossa Excelência,
Vossa Excelência é justo nesse ponto. Eu tenho certeza que Vossa Excelência vai se lembrar do que aconteceu. Na questão, Vossa Excelência falou que o governador Flávio Dino não confia nos prefeitos e, por isso, não faz convênios. Isso não é verdade. O governador Flávio Dino faz poucos convênios, é fato, por um único motivo. Nossa principal fonte de recursos hoje é, inegavelmente, o BNDES, que não permite, deputada Edilásio, que se faça com esses recursos convênios. E aqui nós temos duas vítimas desse empréstimo, no que diz respeito a isso. Vossa Excelência vai confirmar o que eu estou lhe dizendo, tenho certeza. Nós fomos enganados na votação do empréstimo. E espero também, pela amizade que tenho, que o ex-presidente da Casa também tenha sido enganado. Porque aqui foi uma reivindicação da bancada na época, dos deputados. Do nosso saudoso bloquinho, que eu tenho muita saudade daquele tempo. Naquele momento foi colocado que nós votaríamos o empréstimo, mas que fosse destinado um percentual para que pudesse ser conveniado com as prefeituras. E fomos enganados. Isso não aconteceu. Isso é o fato. O que aconteceu de fato? O empréstimo foi aprovado, foram feitos projetos a toque de caixa para tentar utilizar o recurso. Muitos deles, na minha opinião, não são prioridades, alguns sim são prioridades importantes, e o governo tem dado continuidade a todos. Mas, no que diz respeito aos convênios, e qual a outra dificuldade que temos? Na questão dos convênios, não é o governador que não quer. Ele está impossibilitado, até porque hoje o dinheiro não está só entrando para ser gasto, deputado Metério. Hoje, o governo do Maranhão paga já as parcelas do empréstimo. Então, obviamente, nós temos grandes dificuldades para fazer convênios. Por um único motivo, falta de recursos. Não é, de modo algum, falta de confiança nos prefeitos. Deputado, a Escola Digna, o programa Escola Digna, no que tange a parte de obras no interior, de escolas, em locais mais afastados, seria muito mais prático e seria desejo do governo, deputado Edilásio, que pudéssemos fazer com as prefeituras. Eu lhe garanto que estariam todas prontas já. Porque o prefeito, quem conhece Nova Olinda, não é empreiteiro aqui. É o deputado Emetério. Ele sabe de uma escola que está em determinado povoado, as dificuldades que eles vão enfrentar lá, e os próprios empreiteiros da região sabem as dificuldades que eles terão. Então, na hora que entram numa licitação, eles não entram, ganham e depois veem que não tem condição de fazer. Então, deputado, assim, em respeito ao que foi pedido, eu espero que amanhã a gente possa continuar esse debate. Irei me fazer um posicionamento também, deputado, sobre a questão de São João dos Patos. Do doutor Valdênio, é o ex-prefeito, votou comigo, e aí queria esclarecer alguns pontos e também me tomar um conhecimento melhor do que aconteceu especificamente na questão da contratação dele da UPA, que realmente não é, se for, como foi dito aqui, não é a maneira correta de se agir. Muito obrigado pela paciência, senhor presidente.